Então, a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel. Vamos ver algumas imagens. Vamos ver sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o receber o Espírito Santo. Como Jesus recebeu o Espírito Santo, como os discípulos receberam o Espírito Santo, como as multidões recebiam o Espírito Santo naquele tempo, no início da igreja, da igreja primitiva, quando foi iniciada, quando Jesus iniciou a igreja, quando Jesus introduziu a igreja primitiva, quando se iniciou a igreja, e vemos o comportamento e a atitude dos apóstolos e de todos aqueles que recebiam o Espírito Santo, e a forma como eles proclamavam o Evangelho, e o que era verdadeiramente o poder de Deus, que nós não vemos hoje, na atitude, na postura, na manifestação dos dons, da forma como se recebe o batismo do Espírito Santo. Vamos ver que é muito diferente da igreja primitiva e principalmente do exemplo de Jesus. Vamos ver como Jesus recebeu o Espírito Santo. Vamos ver como os discípulos receberam e os apóstolos receberam o Espírito Santo. Como era muito diferente dos tempos de hoje. E a chamada unção, como eles se moviam na unção e nos dons do Espírito Santo. A postura, o comportamento, a atitude, a forma como eles se deixavam guiar pela unção, a forma como eles se deixavam guiar pelo Espírito Santo, totalmente diferente e oposta àquilo que nós vemos hoje. Por isso é a apostasia. Porque o espírito de Jezabel, que veio para matar, roubar e destruir a igreja, por isso eu pus o título Jezabel, a assassina da igreja e dos ministérios. Ela, como vemos em Apocalipse, o que ela faz é seduzir os homens, a desobedecerem a Deus. Ela chama a atenção de si mesma imitando os dons, como aqui o falso sacrifício muito parecido. Vemos o saltar, o gritar, o pular, esse estado sempre de chamar a atenção dos movimentos espirituais, dos momentos espirituais, dos reinos espirituais, degladiando-se aqui, batalhas tremendas aqui com o profeta, e revela aquilo que nós também enfrentamos no dia a dia. Revela aquilo que os anjos da igreja, ou o anjo da igreja, enfrentam no dia a dia para guardar a igreja. Como o próprio apóstolo Paulo diz que depois da minha partida se introduzirão no meio de vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Se levantarão no meio de vós lobos devoradores. E que no meio de vós mesmos se levantarão falsos mestres, falsos ungidos, falsos profetas, falsos mestres, as falsas unções. Então vemos um movimento paralelo e vemos a batalha espiritual que nós temos que travar. O apóstolo Paulo disse: segundo Coríntios 11:13, mas temo, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho, apesar de ser poderoso, como o apóstolo Paulo mencionou na sua carta aos amados a Roma, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz, verso 11, capítulo 11, verso 3, vamos ler. Eu vou ler um pouco antes. Mas, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber,
a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E esse movimento espiritual deixou de ser simples. Porque se alguém vos for pregar outro evangelho, ou outro Jesus que nós não temos pregado, ou se receberes outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com essa razão sofrereis. Por isso diz assim o verso 3, porque penso que eu em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, porque acusavam Paulo de ser falso apóstolo. Verso 11, mas o que eu faço, o farei, para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz? Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça? Vejam o que aqui é mencionado. Então vamos falar um pouco sobre o receber, o bater do Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E agora quero que você preste atenção no verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a palavra iniquidade é o homem sem lei. Qual lei? Sem a lei de Deus. O homem secular. O homem que está em Efésios, que anda segundo a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Presta atenção a este verso 15. Quando depois vires que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. É o início da grande tribulação. Esta profecia é especificamente para o povo de Israel. É para a nação hebreia. E haverá um tempo que o anticristo, ele se assentará no templo em Jerusalém, querendo ser Deus. Mas eu quero focalizar-me aqui, principalmente e essencialmente, sobre esse pseudo-mover do Espírito Santo. Ou caíram debaixo do poder de Deus. Não venho com olhos de crítica nem de julgamento, mas venho para elucidar os nossos olhos. E vamos ver algumas escrituras, porque há uma postura e uma atitude que a Igreja adotou, e hoje em dia vemos que ela é diferente, é muito diferente. A Igreja dos dias de hoje, para a Igreja no início da Igreja, no tempo dos apóstolos, a Igreja primitiva, a postura que eles tinham em relação ao mover do Espírito Santo, em relação aos dons do Espírito Santo, em relação à pregação do Evangelho, e a forma estranha que nós hoje vimos sobre o mover do Espírito Santo, sobre a manifestação dos dons do Espírito Santo, sobre a pregação do Evangelho,
um evangelho que está completamente distorcido da realidade dos factos. Vamos ver isso, vamos ver. Quero trazer assim algumas passagens muito importantes para depois passarmos às imagens que eu também quero compartilhar. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não deixem tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volta atrás a buscar as suas vestes. Mas há das graves e das que amamentaram naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados, serão curtos dias de tribulação. Jesus disse que se esses dias do fim da grande tribulação não fossem curtos, morreria toda a carne. Ninguém salvaria. Mas por causa do povo escolhido, quer a igreja, o Israel espiritual, quer o Israel físico, o povo de Deus, de ambos os povos Deus fez um, ou Deus está a fazer um, primeiro entrando os gentios no reino, como disse o apóstolo Paulo, e depois Deus tratará com a nação de Israel, cuidará de Israel. Muito bem. Mas o verso 15, ele encerra aqui um contexto profético poderoso. Ele vai-nos aqui um quadro em que não vemos em nenhuma outra escritura. A não ser no sermão profético de Jesus, creio que vemos em Lucas e também em Marcos, mas diz aqui, quando vires que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. É preciso discernimento, é preciso entendimento da parte de Deus. E então vamos ler algumas passagens, porque eu quero falar sobre esse pseudo-mover, esse pseudo-mover do Espírito Santo. Esse comportamento que a igreja está a adotar, está a abraçar, está a praticar, esse tipo de movimento, esse mover do Espírito, a igreja tem praticado um outro evangelho, um outro mover do Espírito, que nada tem a ver com o mover do Espírito Santo que a igreja primitiva abraçou e vivia e manifestava, ou deixava manifestar. O evangelho que nós manifestamos ou deixamos manifestar hoje em dia, ele está distorcido. E vamos ver alguns aspectos. Primeiro vamos falar deste aspecto muito importante em relação do comportamento, da atitude e da postura correta a adotar, para que haja decência e ordem. Deus é um Deus de ordem e decência. Se nós olharmos para os céus e levantarmos os nossos olhos à noite, vemos que as estrelas, tudo tem a sua ordem. Os mares têm a sua ordem. Os rios têm a sua ordem. A floresta tem a sua ordem. Não vemos aves a flutuar no céu ou a voar no céu. Não vemos vacas a voar, nem cavalos. 1 Reis 18, vamos apanhar aqui um bocado do contexto. Verso 16. Então foi Obedias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o povo de Israel no Monte Carmelo, porque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ázara que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo:
Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 bezerros, e eu escolho para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei outro bezerro, e porei sobre ele lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: esta é boa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhi para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava Deus e dizia: clamai em alta voz, porque é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha algumas coisas que fazer, ou que intenta uma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas. Eles escutejavam-se com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Quero que você preste atenção a este comportamento destes 450 profetas de Baal. E quero que você preste atenção ao comportamento, à postura e à atitude que Elias teve diante desta situação. Como profeta do Senhor. Como profeta do Senhor, Deus de Israel. O Deus de Israel. O Deus de Abraão. O Deus de Jacó. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Depois daquele ritual todo que eles fizeram, aquela algazarra que eles faziam, e saltavam, e pulavam, e gritavam, e retalhavam-se, e clamavam em altas vozes. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Vejam, ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E é o que nós precisamos restaurar o altar que está quebrado. E este contexto rico todo revela-nos como o próprio rei se tinha desviado e o povo se tinha desviado e se erguiam os profetas de Baal. Por isso o altar estava quebrado. Representando aqui o altar quebrado, a sua fé corrompida. A abominação da desolação estava no meio deles. Havia iniquidade, como o próprio profeta falou ao rei Acabe. E os líderes ajudaram a corromper a nação. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um remo em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-se uma vez. E fizeram-se uma vez
E disse ainda: fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rio ele encheu de água. E sucedeu, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: vejam a atitude e a postura do profeta Elias. Eu quero chamar a sua atenção para isto. A atitude e a postura dos 450 profetas de Baal, o seu comportamento, o mover do Espírito que eles abraçaram e o mover do Espírito em relação a Elias, como se movia o Espírito Santo em Elias, o Espírito de Deus em Elias, e como era o comportamento de Elias em termos espirituais. Sucedeu que no momento de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ele não gritou, ele não pulou, ele não saltou, ele não se retalhava com lacetas, nem se cortava. Ele fez a oração, uma oração simples da fé, a oração da fé. E veja o mover do Espírito Santo, o verdadeiro mover do Espírito Santo. Nós vemos aqui como ele se move. É pela fé. Eles viviam à base do sentimento. Eles viviam na base das emoções, do sentir. E até queriam mostrar a Deus, ao Deus deles, já que Baal, porque é que Elias fez esse desafio? Porque visto que Baal era o Deus dos trovões, Deus do relâmpago, Deus do fogo. Então, se eu fosse um Deus verdadeiro, algo aconteceria ali. Mas não houve fogo, não houve resposta, nada aconteceu. E quando Elias orou, diz: sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se e disse ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel: manifeste hoje tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde, Senhor, responde para que este povo conheça que tu és Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Veja o propósito da unção, o propósito do ministério profético do profeta. Nós vemos isto. Então que o fogo do céu consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Deus comprovando que se agradava daquela oferta, daquele sacrifício. Então, diz que, e vendo todo o povo, caíram com os seus rostos e disseram, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Veja a postura, o comportamento. E é sobre o mover do Espírito Santo que eu quero falar. Muitas coisas que nós vemos por aí, nada tem a ver com o mover do Espírito Santo. Como nos tempos idos dos apóstolos e dos profetas. Dos profetas e, por último, dos apóstolos. A igreja primitiva. Então, eles saltavam, quero que você preste atenção a isto. Eles diz aqui que eles verso 28, e eles clamavam em altas vozes
e se retaliavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Isto é a influência do espírito de Baal. E esse espírito tem entrado na igreja. E vejam qual era o objetivo: desviar o foco da adoração de Deus para o homem e para aquela mulher chamada Jezabel. Então, nós vemos o comportamento deles. E sucedeu que passado o meio-dia profetizaram, passado o meio-dia profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Nada sucedeu. E é o que acontece com este movimento chamado o movimento do Espírito Santo. Vamos ver alguns comportamentos que várias igrejas têm adotado. Se desviaram do verdadeiro propósito da unção e do batismo do Espírito Santo. Vamos ver qual é o propósito da unção e do batismo do Espírito Santo. É levar-nos a fazer o propósito do Senhor. É fazer com que nós possamos cumprir na terra com o propósito do Senhor, que é anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho com poder. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Romanos, primeiro capítulo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós temos que chamar a sua atenção para o tal movimento, ou mover do Espírito. O comportamento que as pessoas adotaram, a bagunça que entrou nas igrejas, o mundo entrou nas igrejas. Os homens exibindo os dons de Deus. Os dons de Deus não são para ser exibidos. São para ser usados para a glória de Deus. Para a obra e para o propósito de Deus. Para a edificação do corpo de Cristo. Não para nós nos exibirmos com eles. Vejam a atitude de Elias e a atitude destes profetas de Baal. Quero falar sobre o espírito de Baal na igreja. O tal espírito de Jezabel que tem entrado na igreja, tem seduzido a igreja, tem desviado a adoração que única e exclusivamente pertence a Deus para o homem. Então vamos ver algumas passagens.